Antes de mergulhar nesta história incrível, considere se inscrever no canal e ativar o sininho. Cada história aqui tem algo a dizer, e você não vai querer perder nenhuma. Na extensa metrópole de Chicago, onde os arranha-céus perfuram um céu frequentemente carregado de nuvens cinzentas, o Hospital Geral Mercy era como uma fortaleza dedicada à saúde, mas também um lugar onde a pressão nunca parava. Os corredores estavam frequentemente cheios de profissionais cansados, maçãs apressadas e o zumbido incessante das máquinas médicas. O pronto-socorro e a unidade de terapia intensiva estavam constantemente lotados de pacientes, cada um com suas próprias histórias, suas próprias dores, seus próprios gritos silenciosos. Entre os membros da equipe estavam Angela Brooks, uma enfermeira negra de 34 anos que trabalhou no hospital por 6 longos anos. Angela havia começado sua carreira com uma energia efervescente e uma vocação clara: cuidar dos outros, especialmente daqueles que o sistema havia esquecido ou relegado à sombra. Ela frequentemente escolhia os turnos noturnos ou as posições mais difíceis, onde a solidão dos pacientes era mais palpável. Não era apenas um trabalho para ela, era uma missão, um compromisso profundo e pessoal. Angela não era uma heroína espetacular, não tinha a blusa impecável nem os discursos grandiloquentes. Mas tinha aquela rara capacidade de ver além das aparências, de ouvir os silêncios, de oferecer um olhar e uma presença reconfortantes. Seus colegas a respeitavam, mesmo que alguns nem sempre entendessem por que ela investia tanto esforço em casos muitas vezes sem esperança. Naquela noite, um vento fresco de outono soprava pelas ruas, agitando folhas mortas que rodopiavam pelas calçadas desertas. Os postes de luz lançavam um brilho alaranjado nas fachadas, enquanto a chuva ameaçava cair ao longe. Angela tinha acabado de terminar uma longa ronda quando a voz do líder da unidade a alcançou, urgente. Angela, temos um caso na ala 4B, quarto 27. Um paciente que praticamente não teve contato desde a internação. É urgente, ele precisa de atenção. Curiosa e atenta, Angela pegou seu crachá, verificou rapidamente sua agenda e seguiu em direção a essa parte isolada do hospital, raramente visitada pela equipe. Ao longo do caminho, ela notou a atmosfera diferente, quase pesada, como se o próprio tempo tivesse parado. Chegando em frente à sala 27, ela consultou a ficha na placa. O nome estava escrito: Samuel Jenkins, um homem de 68 anos, ex-professor universitário, sofria de uma doença degenerativa terminal. Ele havia sido internado 2 semanas antes, mas, devido a complexas questões administrativas e à falta de visitas familiares, tornou-se o que Angela chamava de paciente fantasma, deixado de lado, isolado, quase esquecido. Ao abrir a porta, Angela foi tomada pelo silêncio pesado que reinava. O quarto era simples, as cortinas fechadas, uma luz fraca mal iluminando o rosto do homem acamado. Samuel Jenkins parecia frágil, a pele ressecada pelo tempo, as mãos esguias pousadas sobre os lençóis brancos. No entanto, em seus olhos, por trás do cansaço, brilhava uma chama de lucidez e uma tristeza profunda, a de alguém que viveu lutas invisíveis. Sua família, antes grande e amorosa, gradualmente se distanciou, arrastada pela vida e pelo não dito. O hospital, por sua vez, com seu fluxo interminável de pacientes e suas limitações, não conseguiu oferecer a Samuel a atenção humana de que ele tanto precisava. Ele recebeu os cuidados técnicos essenciais, mas nada para preencher o vazio da solidão. Angela aproximou-se delicadamente, desacelerando cada movimento para não perturbar aquele momento delicado. Ajoelhou-se ao lado da cama, sentiu a temperatura do quarto, respirou fundo, e em seguida, segurou a mão de Samuel com infinita delicadeza. Esse toque simples e sincero foi uma ponte para a humanidade que o paciente havia cruelmente perdido. Com uma voz suave mas segura, ela simplesmente lhe disse: "Olá, sou a Angela. Estou aqui para cuidar de você." Para Samuel, esse gesto simples, essa presença inesperada, foi como uma luz suave atravessando a escuridão que o envolvia há tanto tempo. Esse contato humano raro e sincero reacendeu nele uma centelha que ele julgava extinta. Seu olhar, antes opaco e resignado, iluminou-se com um brilho frágil. Um leve sorriso cruzou seus lábios secos, quase imperceptível, mas repleto de imensa gratidão. Ele ficou surpreso, quase incrédulo, que outra pessoa pudesse finalmente se interessar por ele, não como um simples paciente ou um número em um arquivo, mas como um ser humano. Angela, por sua vez, não estava satisfeita com o que lhe era pedido. Não se limitava aos gestos mecânicos do atendimento médico, ao cuidado muitas vezes padronizado e impessoal que muitos haviam deixado de lhe oferecer. Dia após dia, sentava-se ao seu lado, falando baixinho para quebrar o silêncio pesado.
Contava-lhe anedotas leves, às vezes histórias que inventava na hora, outras vezes memórias de infância ou histórias que lera. Aquelas palavras, aquela voz suave, eram uma lufada de ar fresco para Samuel. Ela se certificava de que o quarto estivesse sempre confortável, ajustando a temperatura, fechando as cortinas para deixar entrar a luz do sol, certificando-se de que ele nunca ficasse sem um cobertor quentinho quando o vento frio soprava lá fora. Ângela também se certificava de que ele se alimentasse adequadamente, às vezes preparando uma bandeja com seus pratos favoritos. Embora as refeições no hospital fossem frequentemente insossas, ela sentava-se perto dele, compartilhava seus intervalos e ficava lá até muito depois do término oficial do seu plantão, recusando-se a deixá-lo sozinho para enfrentar a noite. Aos poucos, uma mudança sutil ocorreu. Samuel não recuperou a saúde milagrosamente, sua doença permaneceu implacável, mas recuperou algo ainda mais precioso, sua dignidade. Sentou-se ligeiramente ereto na cama, começou a falar com mais confiança, a expressar suas necessidades e desejos. Seus olhos recuperaram uma vivacidade esquecida. Os médicos, intrigados com essa melhora inesperada, começaram a notar sinais positivos em seus relatórios. A direção do hospital foi alertada por esse desenvolvimento e pelos comentários entusiasmados da equipe de enfermagem. Mas o mais importante era para o próprio Samuel. Graças a Ângela, ele encontrou uma nova chance de viver. O simples fato de sentir que ainda era importante para alguém reacendeu uma chama de esperança dentro dele. Certa tarde, enquanto Ângela arrumava as coisas de Samuel, encontrou um envelope amarelado escondido em um livro velho sobre a mesa de cabeceira. A carta nunca enviada era endereçada a um certo professor David Harrington, ex-colega e amigo de Samuel. Desdobrando o papel, Ângela encontrou um testemunho comovente. Samuel falou de sua luta silenciosa contra a segregação, de sua carreira como professor de direito civil, de suas esperanças por uma sociedade mais justa, mas também da solidão que a doença lhe impôs. Este frágil documento carregava a voz de um homem que há muito tempo trabalhava nas sombras por justiça e igualdade. Comovida com a descoberta, Ângela sentiu uma obrigação moral, reconectar Samuel com o mundo que ele fora forçado a abandonar contra sua vontade. Ela pegou o telefone e contatou a universidade onde Samuel lecionava, buscando contato com antigos colegas e membros de organizações de direitos civis. Sua proposta foi recebida com entusiasmo. Logo, um pequeno grupo de voluntários e amigos retornou à vida de Samuel, visitando-o regularmente e levando-lhe notícias, livros e lembranças. Esse renascimento social, acompanhado pela atenção de Ângela, transformou profundamente a fase final da vida de Samuel. Ele não era mais um paciente esquecido, mas um homem cercado, ouvido e respeitado. E Ângela, por meio de sua dedicação, descobriu uma nova dimensão para seu trabalho, uma missão que abraçou com paixão. A história de Ângela e Samuel rapidamente se espalhou pelo Mercy General Hospital. O que começou como um simples gesto de compaixão tornou-se uma verdadeira fonte de inspiração para toda a equipe. Os colegas, inicialmente impressionados com a paciência e a gentileza de Ângela, começaram a olhar com outros olhos para os pacientes frequentemente negligenciados, aqueles cujo cansaço e excesso de trabalho os tornavam invisíveis para muitos. Aos poucos, a história se espalhou para além dos muros do hospital. Um jornalista local, comovido com essa história humana, escreveu um artigo comovente no Chicago Tribune. A história de Ângela e Samuel atraiu a atenção da comunidade médica, de organizações de pacientes e até mesmo de autoridades locais. Uma campanha de conscientização foi lançada, destacando a difícil situação de pacientes isolados, frequentemente esquecidos nos corredores de grandes hospitais. O objetivo era claro: aprimorar protocolos, aumentar a atenção às necessidades emocionais e criar uma rede de apoio para aqueles que se encontravam sozinhos. Ângela, que nunca havia buscado reconhecimento, viu-se repentinamente sob os holofotes. Foi convidada para diversas conferências e seminários, onde falou com entusiasmo sobre a importância da humanização do atendimento. Falou sobre sua experiência com Samuel, enfatizando a necessidade de ouvir, apoiar e considerar cada paciente como uma pessoa integral com uma história, sonhos e uma dor invisível. Suas intervenções foram elogiadas por seus colegas e funcionários do hospital. Pouco depois, ela recebeu uma promoção. Ângela foi nomeada coordenadora de cuidados paliativos. Essa posição, que ela aceitou com humildade e determinação, permitiu-lhe impulsionar mudanças concretas na abordagem dos cuidados paliativos. Ela desenvolveu programas de treinamento para a equipe, criou espaços para pacientes isolados falarem e incentivou a colaboração entre médicos, enfermeiros, psicólogos e voluntários.
Mas além de sua carreira, o que Angela compreendia lá no fundo era que seu verdadeiro papel ia além de procedimentos técnicos. Ela havia se tornado uma voz, a voz dos esquecidos, a voz do invisível. Ela havia aprendido que a medicina não se tratava apenas de diagnósticos e tratamentos, mas também de compaixão, respeito e presença. E o que ela dera a Samuel, ele lhe retribuíra 1000 vezes mais. Através dele, ela descobrira uma missão, um significado profundo para o seu compromisso, uma luz em sua própria vida. Cada sorriso de Samuel, cada palavra trocada, esculpia dentro dela um novo impulso, uma convicção de que cada vida importava. Cada momento de cuidado podia mudar um destino. Poucos meses depois, Samuel, agora cercado por Angela, seus novos amigos e vários de seus antigos colegas, fez uma última aparição pública memorável. Foi na Universidade de Chicago, em uma sala lotada onde estudantes, professores, ativistas e cuidadores vieram ouvi-lo. No pódio, apesar de sua fraqueza física, ele encontrou forças para relatar sua jornada, sua luta contra a segregação, sua paixão por ensinar direitos civis, sua luta por justiça e, acima de tudo, como um simples gesto de compaixão reacendeu sua esperança. Com lágrimas nos olhos, Angela permaneceu na sala, orgulhosa e emocionada, ciente de que a história deles não era apenas um ato isolado, mas carregava consigo uma mensagem universal. Uma mensagem que ressoou por muito tempo nos corações de todos os presentes. Esta história, que se tornou um símbolo, inspirou centenas de cuidadores em todo o país. Ela nos lembrou que a grandeza humana às vezes não se encontra em gestos espetaculares, mas simplesmente em estar presente para aqueles que esquecemos. Que é no cuidado sincero que reside a verdadeira força, capaz de transformar vidas e iluminar a escuridão.